Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho, nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E você não aposta sem antes ouvir o Lotecando aqui no som da Antena Esportiva, sempre conectando suas emoções. A partir de agora você pode participar do nosso Lotecando através dos canais de interatividade da Antena Esportiva. Anote aí o nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você receber no seu dispositivo toda vez que a Antena Esportiva estiver ao vivo e deixe o seu comentário e o seu like. youtube.com/Antena Esportiva. Além disso, você pode também acompanhar o Lotecando e comentar pelo Facebook. Rádio AE Esportes é o nosso Facebook. Além disso, tem o nosso aplicativo, que está disponível na Google Play e na Apple Store, de graça e sem ocupar tanto espaço na memória do seu dispositivo. E também tem as redes sociais para você seguir a Antena Esportiva. Twitter, @se liga na antena, e Instagram, @rádio Antena Esportiva. Estes, portanto, são os nossos canais de interatividade. Muito bem, neste final de semana vamos ter o concurso 967 da Loteca. Concurso 967 que está com um prêmio de R$300 mil para quem acertar os 14 jogos, ou seja, para quem gabaritar toda a cartela. R$300 mil, prêmio no patamar inicial, porque tivemos apostadores que acertaram 14 pontos na semana passada. Vamos aos jogos deste concurso 967, somente 2 do futebol brasileiro e o restante do futebol europeu. A Caixa Econômica Federal informou que o último concurso de 2021 será realizado no final de semana seguinte, ou seja, no final de semana 18 e 19, e a apuração será no dia 20 de dezembro. Então até lá vamos ter apenas jogos do futebol internacional. Mas como neste final de semana vamos ter ainda 2 jogos pelo futebol brasileiro, os técnicos da Caixa Econômica Federal resolveram colocar estes jogos na programação. Vamos a eles. Jogo 1, Atlético Mineiro e Atlético. Jogo 2, Remo e Vila Nova. Jogo 3, Eintracht Frankfurt e Bayer Leverkusen. Jogo 4, Rennes e Nice. Jogo 5, Verona e Atalanta. Jogo 6, Brighton and Hove Albion e Tottenham. Jogo 7, Osasuna e Barcelona. Jogo 8, Strasbourg e Olympique de Marselha. Jogo 9, Crystal Palace e Everton. Jogo 10, Sassuolo e Lazio. Jogo 11, Real Betis e Real Sociedad. Jogo 12, Paris Saint-Germain e Monaco. Jogo 13, Real Madrid e Atlético de Madrid. E jogo 14, Porto e Sporting Braga. Vamos começar a análise destes 14 jogos, começando pelo jogo 1, Atlético Mineiro e Atlético. Domingo, 5h30 da tarde, no Mineirão, pelo jogo de ida da finalíssima da Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, o Atlético Mineiro fez 8 jogos com 7 vitórias e apenas 1 derrota, enquanto o Atlético está invicto, 8 jogos, 5 vitórias e 3 empates. O Galo eliminou o Fortaleza na semifinal com o placar agregado de 6-1, enquanto o Atlético eliminou o Flamengo na semifinal 5-2 no agregado. Nesta quinta-feira, as duas equipes têm compromisso pela última rodada
do Brasileirão Série A. O Atlético Mineiro visita o desesperado Grêmio, que precisa vencer e contar com outros resultados para não ser rebaixado. E o Atlético visita o já rebaixado Sport Recife. Nos últimos 5 jogos, o atual campeão nacional, ou seja, o Atlético Mineiro, conquistou 4 vitórias e 1 empate. Vem de 3 vitórias de forma consecutiva, enquanto o Furacão vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante em toda a temporada, o Atlético Mineiro fez 37 jogos com 31 vitórias, 5 empates e apenas 1 derrota, enquanto o Atlético, em 37 jogos como visitante, fez 14 vitórias, 4 empates e 16 derrotas. De acordo com as porcentagens, 53% de chances de vitória para o Atlético Mineiro, 25% de chances de empate e 22% de chances de vitória para o Atlético. Vamos às dicas para este jogo 1. O Atlético Mineiro vem de 11 vitórias consecutivas como mandante. Além disso, venceu todos os 4 jogos como mandante nesta Copa do Brasil. Já o Atlético, antes de enfrentar o Sport Recife nesta quinta-feira, acumula um jejum de 3 jogos sem vitória como visitante. E o time paranaense está invicto como visitante nesta Copa do Brasil. Foram 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates. Jogo 2, Remo e Vila Nova. Sábado, 5 da tarde, no Baenão, pelo jogo de volta da final da Copa Verde, competição que reúne equipes das regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil, mais o Espírito Santo. Muito bem, o Remo, nesta Copa Verde, fez 5 jogos com 3 vitórias e 2 empates. Mesma campanha do Vila Nova, 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. Os dois times estão invictos na competição. O Remo eliminou o Paysandu na semifinal, com 4-2 no agregado, enquanto o Vila Nova eliminou o Nova Mutum, do Mato Grosso, na semifinal, com o placar agregado de 4-1. No meio de semana, essas duas equipes fizeram um jogo de ida, lá no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, e ficaram no empate sem gols. Nos últimos 5 jogos, o Remo acumulou 2 vitórias e 3 empates, enquanto o Vila Nova acumulou 3 vitórias e 2 empates, ou seja, 2 equipes que vêm de uma sequência invicta nos últimos 5 compromissos. Como mandante na temporada, o time paraense fez 30 jogos com 15 vitórias, 6 empates e 9 derrotas, enquanto os goianos, como visitantes, conseguiram em 31 jogos 11 vitórias, 9 empates e 11 derrotas. De acordo com as porcentagens, 39% de chances de vitória para o Remo, 28% de chances de empate e 33% de chances de vitória para o Vila Nova. Vamos às informações adicionais. O Remo sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 10 jogos como mandante por todas as competições. Além disso, acumula um jejum de 6 jogos consecutivos sem vitória em duelos contra o Vila Nova. Já o time goiano sofreu apenas uma derrota nos últimos 10 jogos como visitante por todas as competições e venceu metade dos últimos 8 duelos contra o Remo. Jogo 3, Eintracht Frankfurt e Bayer Leverkusen. Domingo, 1h30 da tarde, no Commerzbank Arena, em Frankfurt, pela rodada 15 da Bundesliga, o campeonato alemão. O Eintracht Frankfurt é o 12º com 18 pontos e o Bayer Leverkusen é o 3º com 27 pontos ganhos. Na rodada passada da Bundesliga, o Eintracht Frankfurt perdeu fora de casa para o Hoffenheim por 3-2 e o Bayer Leverkusen aplicou uma goleada por 7-1 para cima do Furt. Nesta quinta-feira, as duas equipes têm compromissos pela Liga Europa. O Eintracht Frankfurt visita o Fenerbahçe na Turquia, enquanto o Bayer Leverkusen visita o Ferencváros na Hungria. Nos últimos 5 jogos, o Eintracht Frankfurt conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Bayer Leverkusen vem de 1 empate e 4 vitórias. 4 vitórias de forma consecutiva. Como mandante nesta temporada, o Eintracht Frankfurt conseguiu em 9 jogos 2 vitórias, 6 empates e 1 derrota, enquanto o Bayer Leverkusen, como visitante, ainda não perdeu nesta temporada
10 jogos, 6 vitórias e 4 empates. De acordo com as porcentagens, 23% de chances de vitória para o Eintracht Frankfurt, 30% de chances de empate e 46% de chances de vitória para o Bayer Leverkusen do brasileiro Paulinho. Vamos às dicas. O Eintracht Frankfurt sofreu apenas uma derrota nos últimos 26 jogos como mandante por todas as competições. Além disso, venceu apenas um dos últimos 6 jogos como mandante na Bundesliga. Já o Bayer Leverkusen defende uma invencibilidade de 10 jogos consecutivos como visitante por todas as competições e foi derrotado nos últimos 3 duelos como visitante contra o Eintracht Frankfurt. Jogo 4, Rennes e Nice. Domingo, 11 da manhã, no Roazhon Park, pela rodada 18 da Ligue 1, o campeonato francês. O Rennes é o vice-líder com 31 pontos e o Nice é o quarto com 28. Na rodada passada, o Rennes bateu o Saint-Étienne fora de casa por 5-0, enquanto o Nice acabou sendo superado em casa pelo Strasbourg por 3-0. Neste meio de semana, o Rennes tem compromisso por Liga Europeia, vai visitar o Tottenham na Inglaterra pela Liga Conferência da Europa, enquanto o Nice tem um meio de semana livre para trabalhar visando o jogo deste domingo. Nos últimos 5 jogos, o Rennes conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Nice vem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante nesta temporada, o Rennes, em 13 jogos, conseguiu 8 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, enquanto o Nice, como visitante, fez 8 jogos com 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 38% de chances de vitória para o Rennes, 34% de chances de empate e 28% de chances de vitória para o Nice. As informações adicionais para este jogo 4 são essas daí, que estão na sua tela para você que está no YouTube e no Facebook. O Rennes venceu 6 dos 9 jogos como mandante nesta temporada da Ligue 1 e sofreu apenas uma derrota nos últimos 10 jogos pelo campeonato francês. Já o Nice acumula um jejum de 3 jogos seguidos sem marcar gols na Ligue 1 e defende uma invencibilidade de 6 jogos consecutivos como visitante em duelos contra o Rennes. Se inscreva no nosso canal no YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Ative as notificações para você receber no seu dispositivo toda vez que tiver o Lotecando, mas você que já é nosso ouvinte já sabe, Lotecando todas as quintas às 7 da noite. E você também deixa o seu comentário que a gente vai ler no ar e também você deixa o seu like para fortalecer o nosso programa. Jogo 5, Verona e Atalanta. Domingo, 11 da manhã, no estádio Marcantonio Bentegotti, pela rodada 17 da Série A Team, o campeonato italiano. O Verona é o 11º colocado com 23 pontos e a Atalanta é a 4ª colocada com 34. Na rodada passada do Calcio, o Verona venceu o Venezia fora de casa por 4-3 e a Atalanta conseguiu uma vitória muito importante para cima do Napoli, fora de casa por 3-2, Napoli que é o líder da Série A Team. Nesta quinta-feira recebe o Villarreal pela Liga dos Campeões da Europa. Este jogo seria na quarta-feira, só que por conta da forte nevasca que caiu sobre a cidade de Bérgamo, o jogo acabou sendo adiado por um dia. Então, nesta quinta-feira, Atalanta e Villarreal se enfrentam. Nos últimos 5 jogos, o Verona conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto a Atalanta vem de 4 vitórias e 1 empate. Como mandante na temporada, o Verona fez 9 jogos com 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto a Atalanta, como visitante, em 11 jogos, conseguiu 7 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. De acordo com as porcentagens, 26% de chances de vitória para o Verona, 27% de chances de empate e 47% de chances de vitória para a Atalanta. Vamos às dicas.
O Verona defende uma invencibilidade de 6 jogos seguidos como mandante na Série A Team e sofreu apenas uma derrota nos últimos 8 jogos pelo campeonato italiano. Já a Atalanta acumula 5 vitórias consecutivas como visitante na Série A Team e ainda não sofreu derrota como visitante nesta temporada da Série A Team. Jogo 6, Brighton and Hove Albion e Tottenham. Domingo, 11 da manhã, no American Express Community Stadium, pela rodada 16 da Premier League, o campeonato inglês. O Brighton and Hove Albion é o 9º colocado com 20 pontos, enquanto o Tottenham é o 5º com 25. Na rodada passada, o Brighton empatou fora de casa com o Southampton em 1-1, enquanto o Tottenham bateu o Norwich em casa por 3-0. O Brighton and Hove Albion não tem compromisso neste meio de semana, diferente do Tottenham, que recebe o Rennes no estádio Tottenham Hotspur, lá em Londres, pela Liga Conferência da Europa. Nos últimos 5 jogos, o Brighton and Hove Albion conseguiu 4 empates e 1 derrota. O Brighton vem de 3 empates consecutivos, enquanto o Tottenham vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Brighton fez 8 jogos com 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, enquanto o Tottenham, do brasileiro Lucas Moura, vem de 12 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, atuando na condição de visitante. De acordo com as porcentagens, 22% de chances de vitória para o Brighton and Hove Albion, 40% de chances de empate e 39% de chances de vitória para o Tottenham. Vamos às dicas. O Brighton acumula um jejum de 4 jogos seguidos, sem vitória como mandante. Apesar disso, sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 14 jogos por todas as competições. Já o Tottenham vem de 3 vitórias consecutivas pela Premier League e os Spurs foram derrotados nos 2 últimos duelos como visitante contra o Brighton. Jogo 7, Osasuna e Barcelona. Domingo, meio-dia e 15, no horário de Brasília, no El Sadar, pela rodada 17 de La Liga, o campeonato espanhol. O Osasuna é o 9º colocado com 21 pontos e o Barcelona é o 7º com 23 pontos, fazendo uma campanha pífia. Na rodada passada do campeonato espanhol, o Osasuna empatou sem gols com o Levante fora de casa e o Barcelona perdeu em casa para o Real Betis por 1-0. Neste meio de semana, o Osasuna não teve compromisso, já o Barcelona perdeu para o Bayern de Munique na Alemanha por 3-0, acabou eliminado da Liga dos Campeões da Europa, ficou na 3ª posição da chave e vai disputar pela primeira vez na história a Liga Europa. Pela primeira vez desde que a Copa UEFA passou a se chamar Liga Europa. Nos últimos 5 jogos, o Osasuna conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Osasuna vem de 3 jogos seguidos sem derrota, enquanto o Barcelona vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Barça vem de 2 derrotas consecutivas. Como mandante na temporada, o Osasuna, em 8 jogos, conseguiu 1 vitória, 4 empates e 3 derrotas, enquanto o Barça, como visitante, em 9 jogos, conseguiu 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. De acordo com as porcentagens, 17% de chances de vitória para o Osasuna, 44% de chances de empate e 38% de chances de vitória para o Barcelona. Vamos saber o porquê deste equilíbrio? O Osasuna venceu apenas 1 dos últimos 9 jogos como mandante por La Liga. Além disso, venceu apenas 1 dos últimos 6 duelos contra o Barcelona. Já o Barça venceu apenas 1 dos últimos 6 jogos como visitante por La Liga e defende uma invencibilidade de 5 duelos seguidos como visitante contra o Osasuna. Jogo 8, Strasbourg e Olympique de Marselha.
Domingo, 1 da tarde, no La Meineux, pela rodada 18 da Ligue 1, o campeonato francês. O Strasbourg é o sexto colocado com 26 pontos. E o Olympique de Marselha, do brasileiro Gerson, é o terceiro colocado com 29 pontos. Na rodada passada da Ligue 1, o Strasbourg venceu o Nice fora de casa por 3-0. E o Olympique de Marselha recebeu o Brest e acabou se dando mal, perdeu por 2-1. O Strasbourg não tem compromisso neste meio de semana, já o Olympique de Marselha recebe o Lokomotiv Moscou pela Liga Europa, é a última rodada da fase de grupos. Nos últimos 5 jogos, o Strasbourg vem de 2 vitórias e 3 empates, vem de uma série invicta, enquanto o Olympique de Marselha, que tem como treinador o Jorge Sampaoli, ex-seleção argentina, ex-treinador do Santos e do Atlético Mineiro, vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Como mandante na temporada, o Strasbourg fez 9 jogos com 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Olympique de Marselha como visitante fez 10 jogos com 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 26% de chances de vitória para o Strasbourg, 43% de chances de empate e 31% de chances de vitória para o Olympique de Marselha. Vamos às dicas. O Strasbourg defende uma invencibilidade de 6 jogos consecutivos na Ligue 1. E a fase é tão boa do Strasbourg que a equipe sofreu apenas uma derrota nos últimos 9 jogos pela Ligue 1. Já o Olympique de Marselha defende uma invencibilidade de 11 jogos seguidos em duelos contra o Strasbourg. E a equipe do Jorge Sampaoli sofreu apenas 4 derrotas nos últimos 24 jogos pela Ligue 1. Curta e siga nossa fanpage no Facebook, facebook.com/radioaesportes. Lá você pode acompanhar o Lotecando, o Bola Carioca, todas as nossas jornadas antenadas. Então é a oportunidade de você acompanhar o nosso trabalho. facebook.com/radioaesportes. Jogo 9, Crystal Palace e Everton. Domingo, 1h30 da tarde, no horário de Brasília, no Selhurst Park, pela rodada 16 da Premier League. O Crystal Palace é o 14º com 16 pontos e o Everton é o 12º com 18, ou seja, 2 equipes que estão da metade para baixo da tabela de classificação do campeonato inglês. Na rodada passada, o Crystal Palace perdeu para o Manchester United por 1-0, enquanto o Everton venceu o Arsenal de virada por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o Crystal Palace conseguiu uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já são 3 derrotas de forma consecutiva da equipe do Crystal Palace, enquanto o Everton, dos brasileiros Richarlison e Bernard, conseguiu nos últimos 5 jogos uma vitória, 1 empate e 3 derrotas, ou seja, o mesmo retrospecto da equipe do Crystal Palace. Como mandante na temporada, o Crystal Palace fez 7 jogos com 2 vitórias, 4 empates e 1 derrota, enquanto o Everton, em 9 jogos como visitante na temporada, conseguiu 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. De acordo com as porcentagens, 30% de chances de vitória para o Crystal Palace, 43% de chances de empate e 27% de chances de vitória para o Everton. Vamos às informações adicionais para este jogo 9. O Crystal Palace sofreu apenas uma derrota nos 7 jogos como mandante nesta temporada da Premier League. Apesar disso, o Crystal Palace venceu apenas 3 dos últimos 18 jogos por todas as competições. Já o Everton venceu apenas 1 dos últimos 9 jogos por todas as competições e acumula 3 derrotas consecutivas como visitante em jogos válidos pela Premier League. Jogo 10, Sassuolo e Lazio. Domingo, 2 da tarde, no horário de Brasília, no Citadel Tricolore, pela rodada 17 da Série A Team.
Muito bem, o Sassuolo é o 12º com 20 pontos e a Lazio é a 8ª com 25 pontos ganhos. Na rodada passada do Calcio, o Sassuolo empatou fora de casa com o Spezia em 2-2, enquanto a Lazio bateu a Sampdoria por 3-1 fora de casa. No meio de semana, o Sassuolo não tem compromisso, diferentemente da Lazio, que recebe o Galatasaray da Turquia pela Liga Europa nesta quinta-feira. Nos últimos 5 jogos, o Sassuolo conseguiu uma vitória, 3 empates e uma derrota. O Sassuolo vem de 4 jogos seguidos sem derrota, enquanto a Lazio vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. A Lazio tem aí 2 jogos seguidos sem derrota. Como mandante na temporada, o Sassuolo em 8 jogos conseguiu 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, enquanto a Lazio como visitante na temporada, em 11 jogos, venceu 3, empatou 3 e perdeu 5. De acordo com as porcentagens, 29% de chances de vitória para o Sassuolo, 36% de chances de empate e 35% de chances de vitória para a Lazio. Jogo considerado difícil. Vamos saber o porquê? O Sassuolo venceu apenas 1 dos últimos 6 jogos pela Série A Team. Além disso, o Sassuolo vem de 2 empates consecutivos como mandante na Série A Team. Já a Lazio sofreu apenas uma derrota nos últimos 21 jogos pela Série A Team. E o time de Roma venceu apenas 1 dos últimos 7 jogos pela Série A Team, o campeonato italiano. Jogo 11, Real Betis e Real Sociedad. Domingo, 2h30 da tarde, no horário de Brasília, no Benito Villamarín, na cidade de Sevilha, pela rodada 17 de La Liga, o campeonato espanhol. O Betis é o terceiro colocado com 30 pontos ganhos e está numa ótima fase, inclusive na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões da Europa, enquanto a Real Sociedad é a quinta colocada com 1 ponto a menos, com 29 pontos ganhos. Na rodada passada, o Betis bateu o Barcelona fora de casa por 1-0 e a Real Sociedad acabou perdendo para o Real Madrid, líder do campeonato, por 2-0 atuando em casa. As duas equipes têm compromissos neste meio de semana. O Real Betis visita o Glasgow Celtic na Escócia nesta quinta-feira pela Liga Europa e pela mesma competição a Real Sociedad visita o Monaco. Nos últimos 5 jogos, o Real Betis vem de 5 vitórias, enquanto a Real Sociedad vem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante nesta temporada, o Real Betis fez 11 jogos com 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Já a Real Sociedad como visitante, em 12 jogos, conseguiu 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, 33% de chances de vitória para o Real Betis, 37% de chances de empate e 30% de chances de vitória para a Real Sociedad. Vamos às dicas para este jogo 11. O Real Betis sofreu apenas 7 derrotas nos últimos 48 jogos por todas as competições. Apesar disso, venceu apenas 1 dos últimos 6 duelos contra a Real Sociedad. Já o time do País Basco sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 20 jogos por todas as competições. No entanto, vem de 2 derrotas consecutivas atuando por La Liga. Jogo 12, Paris Saint-Germain e Monaco. Domingo, 4h45 da tarde, no horário de Brasília, no Parque dos Príncipes, pela rodada 18 da Ligue 1. O Paris Saint-Germain é o líder com 42 pontos e o Monaco é o sétimo com 26 pontos ganhos. Na rodada passada do campeonato francês, o PSG empatou em 1-1 com o Lens fora de casa, enquanto o Monaco recebeu o Metz e venceu por 4-0. As duas equipes têm compromissos ou tiveram compromissos neste meio de semana. O Paris Saint-Germain, pela Liga dos Campeões da Europa, venceu o Bruges da Bélgica por 4-1 e o Monaco recebe a Real Sociedad nesta quinta-feira pela Liga Europa. Nos últimos 5 jogos, a equipe
de Neymar, Marquinhos, Messi, Mbappé em companhia, conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Paris Saint-Germain vem de 4 jogos seguidos sem derrota, enquanto o Monaco, do lateral Caio Henrique, ex-Fluminense, vem de 3 vitórias e 2 empates. Também vem de uma série invicta, maior do que a do PSG, inclusive. Como mandante na temporada, o Paris Saint-Germain fez 11 jogos com 10 vitórias e 1 empate, ainda não perdeu jogando em casa nesta temporada, enquanto o Monaco, como visitante, fez 12 jogos com 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, 43% de chances de vitória para o Paris Saint-Germain, 37% de chances de empate e 19% de chances de vitória para o Monaco. Vamos saber o porquê. O Paris Saint-Germain defende uma invencibilidade de 11 jogos seguidos como mandante na Ligue 1, isso contando com partidas da temporada passada. Além disso, o PSG sofreu apenas uma derrota nos últimos 10 duelos como mandante contra o Monaco. Por sua vez, o time do Principado defende uma invencibilidade de 5 jogos seguidos pela Ligue 1. E o Monaco venceu apenas 3 dos 8 jogos como visitante nesta temporada da Ligue 1. Baixe o nosso aplicativo, que está disponível de graça na Google Play e na Apple Store. É a oportunidade de você ouvir toda a nossa programação, ter a Antena Esportiva na palma da sua mão e carregar a nossa rádio no seu coração. Então não perca tempo, vá à loja de aplicativos de sua preferência, Google Play ou Apple Store, para você baixar o nosso app. Jogo 13, Real Madrid e Atlético de Madrid, clássico madrilenho, no domingo, às 5 da tarde, no horário de Brasília, no Santiago Bernabéu, pela rodada 17 de La Liga. O Real Madrid é o líder com 39 pontos, e o Atlético de Madrid é o quarto colocado com 29. Na rodada passada, o time do Vinícius Júnior, do Casemiro e do Rodrigo venceu a Real Sociedad fora de casa por 2-0, enquanto o Atlético de Madrid do Matheus Cunha e do Renan Lodge perdeu, para o Mallorca por 2-1, atuando em casa. Pela Liga dos Campeões da Europa, as duas equipes jogaram neste meio de semana. O Real Madrid bateu a Internazionale de Milão por 2-0 e o Atlético de Madrid venceu o Porto por 3-1. Nos últimos 5 jogos, a equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti conseguiu 5 vitórias nos últimos 5 compromissos, enquanto o Atlético de Madrid do Diego Cholo Simeone conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Como mandante na temporada, o Real fez 10 jogos com 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o Atlético de Madrid, como visitante, em 10 jogos conseguiu 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 44% de chances de vitória para o Real Madrid, 35% de chances de empate e 21% de chances de vitória para o Atlético. Vamos saber o porquê disso. O Real Madrid defende uma invencibilidade de 17 jogos como mandante em La Liga. Além disso, o time merengue vem de 9 vitórias consecutivas por todas as competições. Já o Atlético de Madrid sofreu apenas 5 derrotas nos últimos 53 jogos por La Liga. E os colchoneros acumulam um jejum de 10 jogos seguidos sem vitória em duelos contra o Real Madrid. Jogo 14, Porto e Sporting Braga, domingo 5h30 da tarde no horário de Brasília, no Estádio do Dragão, pela rodada 14 da Liga Portugal, o campeonato português. O Porto é o líder com 35 pontos e o Sporting Braga é o quarto com 25. Na rodada passada, o Porto bateu o Portimonense por 3-0 fora de casa e o Sporting Braga venceu o Estoril por 2-0 na cidade de Braga. Pela Liga dos Campeões da Europa, no meio de semana,
o Porto perdeu em casa para o Atlético de Madrid por 3-1 e o Braga ainda recebe o Estrela Vermelha da Sérvia pela Liga Europa. Nos últimos 5 jogos, o Porto conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto o Braga vem de 3 vitórias e 2 derrotas, ou seja, o mesmo retrospecto das duas equipes nos últimos 5 jogos. Como mandante na temporada, o Porto atuou 10 vezes com 8 vitórias e 2 derrotas, enquanto o Braga, como visitante na temporada 2021-2022, acumulou 10 jogos com 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, 49% de chances de vitória para o Porto, 27% de chances de empate e 23% de chances de vitória para o Sporting Braga. O Porto vem de 12 vitórias consecutivas como mandante na Liga Portugal. Além disso, sofreu apenas uma derrota nos últimos 44 jogos pelo Campeonato Português. Já o Sporting Braga vem de 2 derrotas consecutivas como visitante e sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 10 duelos contra o Porto. Muito bem, todos os 14 jogos do concurso 967 foram analisados, agora vamos repassar a programação para você. Lembrando que as apostas podem ser feitas até 2 horas da tarde em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das loterias Caixa. A aposta mínima nas casas lotéricas custa R$ 3,00, a aposta mínima nos canais online custa R$ 30,00. Jogo 1, Atlético Mineiro e Atlético. Jogo 2, Remo e Vila Nova. Jogo 3, Eintracht Frankfurt e Bayer Leverkusen. Jogo 4, Rennes e Nice. Jogo 5, Verona e Atalanta. Jogo 6, Brighton and Hove Albion e Tottenham. Jogo 7, Osasuna e Barcelona. Jogo 8, Strasbourg e Olympique de Marselha. Jogo 9, Crystal Palace e Everton. Jogo 10, Sassuolo e Lazio. Jogo 11, Real Betis e Real Sociedad. Jogo 12, Paris Saint-Germain e Monaco. Jogo 13, Real Madrid e Atlético de Madrid. E jogo 14, Porto e Sporting Braga. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você, com a nossa ajuda, consiga faturar esse prêmio, estimado em R$300 mil para quem acertar os 14 jogos deste final de semana. É isso, galera. Estamos encerrando, portanto, mais um Lotecando. Agradecendo o carinho da sua audiência, também os comentários que a gente tem recebido no YouTube, pedindo para você se inscrever no nosso YouTube, deixar o like e também ativar as notificações, pedindo para você também curtir a nossa página no Facebook, o Rádio AE Esportes, e também para baixar o nosso aplicativo disponível na Google Play e na Apple Store. Muito bem, o Lotecando volta na próxima semana. O último Lotecando de 2021, quinta-feira, às 7 da noite, aqui no som da Antena Esportiva. Antes do Lotecando, você vai curtir, nesta sexta-feira, o BCLA, a Basketball Champions League Americas, com 2 jogos do Mengão, 2 jogos do Fla Basquete. Na sexta-feira tem Flamengo e Boca Juniors, clássico Brasil e Argentina, e no domingo tem Flamengo e Universidad de Concepción do Chile. Os 2 jogos às 7h30 da noite você vai curtir aqui no som da Antena Esportiva. E na terça-feira tem Superliga Feminina de Vôlei com Fluminense e Barueri. É o duelo do Flusão contra o time comandado pelo José Roberto Guimarães. Jogo que você vai curtir no som da Antena Esportiva, portanto, na próxima terça-feira. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente, diga não à violência contra a mulher, denuncie casos de feminicídio, ligue 180. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão.
é informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.